Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido. É uma alegria mais um dia estar aqui contigo para juntos sermos edificados pela maravilhosa, doce, perfeita palavra de Deus. Amém? Venho lhe trazer aqui algumas verdades da palavra de Deus para você. Nesses dias, mesmo dias difíceis, dias ruins, a qual nós enfrentamos aí, dias de isolamento social, dias de pandemia, com tantas incertezas, com notícias certas e outras incertas, mas venho lhe trazer uma palavra que é certa. Nessa palavra não há variação, não há dúvida. E eu venho lhe trazer aqui uma verdade de Cristo Jesus para você. Por isso eu lhe peço muita atenção neste momento para que você possa escutar a verdade. E é muito importante você poder compartilhar também essa verdade com outras pessoas. Neste momento, na nossa live, ainda dá tempo você convidar alguém. Então manda aí convite para pessoas. Começa a mandar aviãozinho chamando pessoas para entrar na live, porque a palavra de Deus hoje ela vai ser maravilhosa aos corações. Amém? E você que vai estar ouvindo no canal do YouTube, não deixa de encaminhar essa mensagem para os seus contatos, tá, querido? Envia para várias pessoas esse contato. Certamente o Senhor ele vai falar a muitos corações. Amém? Eu quero ler um texto maravilhoso da palavra de Deus que está escrito aqui em Romanos capítulo 8. Um texto que eu amo, especial, e que trata aqui, fala de uma verdade tremenda e que traz revelações e respostas a muitas indagações nossas em dias, por exemplo, como esses, tá? E eu quero ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus ele fale ao teu coração através desta palavra. Há quanto tempo você não escuta a frase que você é amado? Há quanto tempo você não escuta alguém falar que te ama? Pois bem, hoje eu venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que você é amado. Amém, querido? Esse é o tema da mensagem. Você é amado. E eu vou ler esse texto, ou melhor, nós vamos aprender dentro desse texto, mas me permita ministrar dentro do próprio texto, porque eu acho importante entendermos cada frase aqui que o apóstolo Paulo ele fala, cada explicação, porque é daqui onde nós iremos tirar a verdade. Amém? E o apóstolo Paulo ele começa dizendo aqui no versículo 35, ele lançando a pergunta e ao mesmo tempo deixa para nós já uma resposta e uma certeza. No versículo 35 ele começa dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Então ele lança uma pergunta: quem pode nos separar? Ou quem nos separará do amor de Cristo? Eu não sei o que já passou na sua mente. Bem verdade é que a palavra de Deus fala sobre um amor maravilhoso. Eu já falei e vou repetir o que o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16, quando ele fala sobre o amor de Deus pela humanidade, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Mas falta-lhe palavras para expressar o quão grande é o amor de Deus, pois ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Deus, o Pai, Ele te amou de uma forma tão grande que Ele enviou o seu Filho amado Jesus para morrer por você. Então, querido, saiba disso. Você é amado. Deus, Ele já aprovou quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. Mas bem verdade é que em alguns momentos da vida, bem verdade é quando passamos por algumas situações da vida, eu tenho percebido que algumas pessoas terminam questionando este amor. Será que realmente Deus Ele me ama? Alguns questionamentos vêm por conta de algumas situações que passamos. Por isso que o apóstolo Paulo ele traz aqui um ensino que é uma verdade. E aí por isso que ele começa falando aqui, quem vai nos separar do amor de Cristo? E aí ele começa a citar algumas situações que bem verdade é que quando nós passamos por elas, às vezes nós até questionamos, será que Deus Ele me ama? E o apóstolo Paulo ele disse aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Quem nunca passou por uma tribulação? Uma tribulação é um momento difícil. Uma tribulação é um momento agitado, um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento que nós não sabemos, às vezes, como chegamos naquela situação. Algumas tribulações vêm porque nós procuramos. Outras tribulações vêm porque faz parte da vida. Às vezes nós podemos questionar, mas por que determinada situação está acontecendo na vida desta pessoa, que aparentemente é uma pessoa tão boa? Querido, isso não quer dizer que é um castigo de Deus, é uma tribulação. Tribulação vem para todos. Tribulação é uma situação que nos deixa tribulados, que tira a nossa paz. Tribulação também está ligado a algo externo. São situações que vêm, que podem vir na vida financeira, que podem vir no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar. Tribulação são dificuldades que vêm atingindo a saúde, por exemplo, e em tantas outras áreas. E o apóstolo Paulo ele começa a lançar esta pergunta: será que a tribulação ela pode nos separar do amor de Deus? Querido, a tribulação ela não nos separa do amor de Deus, tá? Então entenda isso, ainda que você esteja passando e esteja vivendo um momento de tribulação, mas Deus ele não deixou de te amar. O Senhor ele não te abandonou. Quando nós vemos a história dos grandes homens da palavra de Deus, nós vemos que eles também passaram por muitas tribulações. Isso é uma das coisas que eu amo da palavra de Deus. Ela não mente, ela deixa muito claro quem eram os homens e o que eles passaram. E quando nós vemos a história de todos os homens de Deus e mulheres, todos eles passaram por tribulações. Então o Senhor ele é aquele que pode nos livrar da tribulação, ou seja, de entrarmos em algumas tribulações, mas Ele é aquele que também entra conosco nas tribulações e nos livra na tribulação, ou seja, lá dentro da tribulação. Então jamais venha questionar o Senhor ou perguntar, será que porque eu estou passando porque eu estou nessa tribulação, ou porque Deus ele permitiu que eu passasse por essa tribulação, será que Ele deixou de me amar? Não. Tá? E nem sempre quando Deus permite, isso quer dizer que foi Ele que te colocou lá. Tá? Algumas tribulações, conforme falei, nós criamos. Nós cometemos alguns erros no passado e chegamos a elas. Outras surgem repentinamente no decorrer da vida, tá? Como por exemplo a situação a qual nós estamos vivendo, uma pandemia que afetou, que está afetando a economia de tantas pessoas, que está afetando a saúde de tantas pessoas. É uma tribulação, tá? Então, querido, o apóstolo Paulo ele começa dizendo: será que a tribulação pode nos separar
do amor de Deus? Será que a angústia, que é algo também que pode ser causado pela tribulação, a tribulação que pode se relacionar a algo externo, algo que acontece em áreas pontuais em nossas vidas, e a angústia é algo interno. A angústia está ligada a algo que nós estamos sentindo. É o nosso estado, como nós estamos nos sentindo por dentro. Quem nunca sentiu uma angústia na vida? Todos nós. Aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar. Então a angústia, ela é um momento o qual o indivíduo passa por ele estar passando por momentos desagradáveis em sua vida. Mas mesmo na tribulação, no externo, o que você vê, e mesmo na angústia, vivendo algo que você está sentindo, nada disso pode te afastar do amor de Deus. E aí ele começa a citar outras coisas. Será que a perseguição, ou seja, está sendo perseguido? Sendo perseguido é uma situação ruim. Eu não sei se você já foi perseguido por alguém, talvez no trabalho, na família ou em outras áreas. Mas ser perseguido não é algo bom. Mas mesmo sendo perseguido, nada disso lhe afasta do amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo ele vai para situações mais complexas ainda. Ele diz: será que a fome ou a nudez? Fome, eu não sei se você já passou fome, eu nunca passei, mas eu imagino que não deve ser uma situação boa na vida. A fome deve ser algo muito terrível. E o apóstolo Paulo diz: ainda que uma pessoa passe fome ou nudez, ou seja, ainda que ela passe fome e ela não tenha com que se vestir, nada disso pode nos afastar do amor de Deus. Então se você talvez você esteja passando fome, ou talvez não, talvez você esteja enfrentando uma grande crise financeira. Talvez você que está ouvindo esta palavra, você esteja desempregado. Talvez você que está ouvindo esta palavra esteja tão endividado, com o nome SPC, Serasa, Protesto, devido à crise financeira, o desemprego. Talvez você não saiba como honrar os seus compromissos daqui para frente. Talvez você, empresário que está ouvindo essa mensagem, não sabe qual será o fim, o curso daqui para frente da sua empresa. Talvez você que é empregado não saiba se você ainda permanecerá empregado. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade. Nada disso, nada do que você está vivendo hoje relacionado à sua vida financeira, nem o que você viverá, nada disso vai lhe afastar do amor de Deus. Você continuará sendo amado por Ele. Não é que passar por essas situações difíceis não quer dizer que Deus nos abandonou ou que Ele deixou de nos amar. Não. E aí o apóstolo Paulo começa citando mais. Ou será que o perigo, uma situação de perigo, uma situação difícil, uma situação perigosa, será que espada, ou seja, ameaça já de morte? Nada disso. Ainda que você esteja sendo ameaçado, ainda que a ameaça bata na sua porta, ainda que você esteja aguardando aí um resultado de um exame, uma possível diagnóstico contrário, quero dizer que nada disso lhe afasta do amor de Deus. Você continua sendo amado por Ele. Pois como está escrito, o apóstolo Paulo falou no versículo 36, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Quem falou isso foi alguém que tinha muita autoridade para falar sobre isso, porque ele vivia no seu dia a dia. Nós estamos falando de um apóstolo que viveu numa época em que havia perseguição religiosa. Nós estamos falando de um homem, em que por várias vezes ele foi preso por causa do cristianismo. Nós estamos falando de um homem que chegou a ser espancado, expulso de cidades, que foi perseguido.
Nós estamos falando de um homem que sabia muito bem o que era ser considerado como ovelha que vai para o matadouro. Ele sabia muito bem o que era enfrentar perigos de morte todos os dias. Mas no versículo 37, o apóstolo Paulo fala como ele se sentia. E ao mesmo tempo ele traz uma verdade que ele gostaria que todos pudessem sentir o mesmo que ele, que é Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo falando, mesmo ele passando por perigo de morte todos os dias, ainda que ele enfrentasse, que ele passasse pela tribulação, ainda que ele se sentisse angustiado, ainda que ele passasse por perseguição, ainda que viesse fome e nudez, ou seja, uma grande dificuldade financeira ao extremo, ainda que enfrentasse perigo ou ameaça de morte como espada, ele disse, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Era assim como o apóstolo ele se considerava. Era assim como ele se enxergava. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Cristo. E tem mais. Diante de tudo isso que eu estou passando e que eu estou vivendo, não terei somente vitória. Mas ele disse, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Talvez você diga, pastor, como eu posso me considerar mais do que vencedor se no atual momento eu estou perdendo? Você está perdendo, mas isso não quer dizer que você perdeu tudo. Você pode estar sofrendo, mas isso não quer dizer que é o seu fim. Você pode não ter mais controle sobre as coisas que antes você tinha controle, mas isso não quer dizer que tudo saiu do controle de Deus. Não, Ele permanece sendo Deus, ainda que tudo a nossa vida e ainda que tudo à nossa volta tenha saído do nosso controle, mas nada sai do controle do Senhor. Você foi, você é e você continuará sendo amado por Ele. Por isso, assim como o apóstolo Paulo declarou, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que você possa declarar isso também. Diante de tudo que eu estou passando, ainda que seja tribulações, ainda que seja angústia, ou seja, algo que você está sentindo, medo, pavor, espanto, preocupação com você, com a sua família, ainda que venha ameaça de morte, ainda que venha perigos e tantas outras coisas, diante de tudo isso, querido, comece a declarar pela fé, por meio daquele que te amou, Jesus. Comece a declarar, eu sou mais do que vencedor. Porque há promessas de vitória para você. Porque Jesus, ele venceu o mundo. Ele é poderoso, ele é grande. Salmo número 34, versículo 19, diz também uma grande verdade. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Eu amo esse versículo, porque ele não diz que Deus nos livrará de algumas aflições, mas ele nos livra de todas. Então, querido, o Senhor ele trará vitória para você, por meio daquele que te amou, Jesus, que já demonstrou que morreu por você na cruz do Calvário. A maior prova de amor de Deus para com você foi ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz por você. Amém? E aí, continuando aqui a verdade da palavra de Deus, no versículo 38, o apóstolo Paulo começa dizendo, pois eu estou convencido. Olha que coisa extraordinária, ele diz, eu estou convencido. Ninguém podia mudar isso nele. Ele tinha essa certeza dentro dele. E nós precisamos ter essa mesma certeza que o apóstolo Paulo vai falar agora. Você precisa estar convencido e eu também preciso estar convencido. Nós precisamos estar convencidos de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como o apóstolo Paulo, ele era certo disso. Ele disse: eu estou convencido. Ou seja, não havia mais dúvida nele. Não havia dúvida nenhuma nele agora. Mesmo que ele passasse pela angústia, estivesse sentindo angústia, mesmo que ele estivesse em uma grande tribulação, mesmo que ele estivesse sendo perseguido, e mesmo diante de tantas outras coisas, como por exemplo, a morte, ele diz: nem a morte será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem aqueles que morrem, Deus deixou de amá-los. Por isso que o apóstolo disse: eu estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem os demônios, nem o presente, ou seja, nem o que você está vivendo hoje, nem o futuro, nem o que virá, nem quaisquer poderes, independente das autoridades terrenas, como políticos e tantos outros, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem o coronavírus, nem qualquer outro mal, nada será capaz de lhe separar, de me separar, de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, querido? A verdade que eu trago para você é que você é amado e que você continuará sendo amado. Amém? Creia nesta verdade. E assim como o apóstolo Paulo, esteja convencido desta verdade. E ainda que você esteja vivendo todas essas situações que o apóstolo falou: tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada, que você possa declarar pela fé, como o apóstolo também declarou: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. Ei, muito amado do Senhor, você é mais do que vencedor. Você já venceu, você vai chegar lá, você vai triunfar. O Senhor, Ele é contigo. Há promessas de Deus para você, há promessas de Deus para a tua casa. A tribulação não lhe afasta do amor de Deus, a crise financeira não lhe afasta do amor de Deus, o presente não lhe afasta do amor de Deus, o futuro, as incertezas, nada lhe afasta do amor de Deus. Se você não está sabendo de tantas coisas, mas saiba pelo menos dessa verdade: você é muito amado pelo Senhor. Amém? Que Deus, Ele abençoe poderosamente a sua vida. Se você não entregou a sua vida a Cristo Jesus, entrega hoje, aí onde você está. Faça uma oração pedindo a Ele perdão dos teus pecados e entrega a sua vida a Ele. Diga: Jesus, eu lhe entrego a minha vida, perdoa os meus pecados, me ajuda a te servir. Se você estava afastado, volta hoje, volta agora. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.